Escolher um carro elétrico pequeno e realmente barato não significa necessariamente que você tenha que escolher um modelo entediante, ou pelo menos é isso que a Hyundai pensa. Veja este carro, o Inster, como prova. Ele foi feito para ser divertido, é certamente prático. E se você está procurando um carro nesse segmento, pode ser exatamente o que você procura. Meu nome é Jonathan Crouch. Eu testo carros há mais de 40 anos. Você encontra todos eles no aplicativo Car and Driving Car Reviews. Aqui, vou tentar te contar tudo o que você realmente precisa saber sobre este carro, de um jeito que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Deixe-me passar para o nosso apresentador, Colin. A Hyundai traz um toque de diversão e versatilidade ao mercado de pequenos veículos elétricos com este carro, o Insta. Aqui vamos dar uma olhada mais de perto. Ele é voltado para o segmento mais caro e moderno da sua categoria. Se você está se perguntando, o nome não é a abreviação de Instagram. O fabricante coreano diz que é uma junção de íntimo e inovador. Você pode achar mais lógico que a marca tivesse usado novamente sua conhecida etiqueta Ioniq, talvez chamando este carro de IONIC 2. Mas esse nome parece exclusivo dos modelos Hyundai com plataforma veículo elétrico de 800 volts. E nada disso existe aqui. Esse carro deveria se chamar Casper, já que o Hyundai Casper, vendido na Coreia com motor a gasolina, é o modelo em que o Insta realmente se baseia. Embora para esta variante elétrica foram adicionados 180 mm extras ao entre-eixos. O que, como veremos, é significativo, porque os clientes muito jovens e muito idosos que estão sendo alvo aqui estão recebendo um pequeno elétrico mais versátil internamente do que qualquer um dos seus rivais. Parece interessante. Agora saiba mais sobre esse tipo de carro baixando o app Car and Driving. Mas se o seu interesse é especificamente neste Insta, você vai precisar ficar com a gente para a da análise mais completa do setor, o teste de estrada Car and Driving. Você esperaria que um carro com esse visual pudesse arrancar um sorriso na hora de dirigir, mas isso é pedir muito, considerando o peso que vem com a propulsão elétrica. Neste Hyundai, o peso em ordem de marcha de 1.423 kg é quase meia tonelada maior que o do i10, a combustão da marca. Imagine a energia extra, originalmente gerada a carvão, que é necessária para empurrar esse peso extra pelo ar. O que há de ecológico nisso? Respostas em um cartão postal, por favor. Ainda assim, rivais igualmente prejudicados não se saem muito melhor. Uma grande vantagem do Insta é sua largura extra reduzida, algo muito valorizado nas ruas lotadas da cidade. Esse será o habitat preferido desse compacto coreano, ajudado pelo seu tamanho diminuto. Em movimento, você vai perceber imediatamente que este Hyundai é ágil e esperto, embora a resposta do motor dianteiro não seja tão vigorosa quanto a de alguns concorrentes. Existem duas versões dele, mas ambas têm desempenho muito parecido. O modelo padrão, com bateria de 42 kWh e 97 CV, chega a 100 km por hora em 11,7 segundos. Ou, se você dirigir de forma mais sensata, pode chegar perto da autonomia oficial de 327 km nessas ocasiões em que estiver em um clima mais tranquilo. A alternativa, que a maioria dos clientes vai preferir, é o modelo de longa autonomia de 49 kW que estamos testando aqui, que conta com uma versão supostamente mais potente do mesmo motor, com 115 cavalos de potência. Isso diminui o tempo de aceleração até 100 km por hora para 10,6 segundos, mas o torque de 147 Nm permanece igual. Você quase não notará diferença no uso real. Sobre a autonomia, não espere muito. O alcance oficial dessa versão mais cara é de 369 km. Embora, como acontece com qualquer veículo elétrico, se você rodar exclusivamente na cidade, pode acabar conseguindo um resultado bem melhor do que isso. Assumindo, é claro, que você mantenha o carro no modo de condução mais econômico disponível, o Eco. Os outros modos são Normal, Sport e Snow, diferente de vários concorrentes nesse segmento. Há borboletas no volante que controlam a regeneração dos freios e o ajuste mais forte quase para o carro ao tirar o pé do acelerador. Isso é ótimo para o trânsito urbano, onde você vai valorizar a excelente visibilidade proporcionada pela carroceria alta e envidraçada. Porém, o círculo de giro de 10,6 metros não alcança o dos EVs maiores com tração traseira. Um Skoda L-Rock maior faz o giro em só 9,3 metros.
Há uma versão Instacross com estilo SUV no topo da linha, mas sem diferenças de engenharia em relação à versão padrão. A condução em baixa velocidade é macia e confortável, mas a suspensão traseira por eixo de torção, menos sofisticada, sofre com buracos grandes e lombadas agressivas. Fora da cidade, a carroceria inclina menos do que o esperado para um carro pequeno e alto, e há boa aderência nas curvas. Mas seria bom se tivéssemos um pouco mais de retorno da direção de relação lenta. Na estrada, a aerodinâmica quadrada inevitavelmente resulta em um pouco mais de ruído do vento, mas, por outro lado, há controle de cruzeiro adaptativo de série com assistente de condução semi-autônoma integrado para rodovias. Então, você ainda pode se sentir mais inclinado a tentar uma viagem mais longa em um desses do que em alguns concorrentes? Ao contrário dos concorrentes Renault e Fiat, a Hyundai não pode recorrer a um catálogo de modelos pequenos e clássicos para se inspirar em designs retrô. Então, em vez disso, há algo bem diferente aqui que, à sua maneira, é igualmente marcante. A marca chama o exterior do Insta de carismático, com seu capô alto e proporções quadradas. Alguns vão achar desajeitado, outros vão gostar da combinação de simpatia e robustez. Isso fica claro pelos apliques de carroceria estilo pseudo-SUV e pelos trilhos de teto robustos das versões acima da básica. Existe uma versão Cross ainda mais estilizada caso você queira o efeito lifestyle completo. É tudo descaradamente quadrado e a Hyundai espera que isso faça você se sentir bastante aventureiro. Ele mede 38 metros de comprimento e 16 de altura. Se você for comparar, pense em algo entre um Dash Spring e um Citroën EC3. E tudo isso fica em cima de rodinhas pequenas de 15 polegadas na versão básica, ou, como aqui, de 17 polegadas nas demais versões. Na frente, bem, tem muita coisa acontecendo, não é? Setas superiores com gráficos pixel, enquanto grandes conjuntos circulares de luzes diurnas adornam cada lado do grande para-choque preto com uma proteção prateada envolvendo a entrada de ar inferior. Você vai se destacar no estacionamento da academia. Já mencionamos que o comprimento deste carro foi aumentado em 230 mm, baseado no modelo doador Casper Korean Market, para ampliar o espaço traseiro. Este Insta manteve a largura diminuta do Casper, sendo muito mais estreito que seus rivais, apenas 1,6 metros de lado a lado. Projetado assim para ser classificado como carro leve em seu mercado de origem, o que libera incentivos fiscais e tarifas de estacionamento atrativas para ele, que infelizmente não são replicadas aqui. O estilo moderno da dianteira é replicado com esses conjuntos de luzes redondas na parte inferior e com as luzes pixeladas na tampa traseira vertical, um toque característico dos elétricos da Hyundai. Abaixo, há detalhes em prata no protetor de soleira, tudo sobre a plataforma K1 da Hyundai. Um chassi mais simples e leve que a base Electric Global Modular Platform dos elétricos maiores da linha Ioniq. Hora de descobrir como é por dentro. Bem, não parece tão apertado quanto as dimensões externas sugerem, o que já é um bom começo. A sensação de espaço é ajudada pelo assoalho plano e pela forma como os bancos dianteiros se integram. Como se fosse um banco, com as pessoas da frente separadas apenas por 2 porta-copos. Pessoas mais robustas, porém, podem querer testar antes de comprar. A grande área envidraçada amplia o ambiente, mas a sensação de espaço é reduzida pelo painel grande acima do retrovisor. Além disso, o volante também é um tanto grande, com sua borda apresentando esses 4 curiosos pontinhos de pixel. Através dele, você vê um painel de instrumentos digital, que pode exibir velocidade e autonomia em curiosos cubos. Outra coisa que rapidamente chama a atenção no interior do Insta é que, numa época em que há escassez de botões físicos nas cabines automotivas, a Hyundai foi totalmente na direção oposta aqui. Há muitos botões e controles, mas todos estão bem posicionados e são ergonômicos. Mas esta cabine poderia ter recebido um pouco mais de atenção dos seus designers. Toque suave e acabamento de materiais como no Renault 5 ou as abas estilosas do Citroën EC3. Mas algum esforço foi feito para melhorar a sensação de carro econômico. As maçanetas metálicas, o apoio de braço central rebatível e as pontas prateadas nas alavancas são adições bem-vindas.
Há duas dessas alavancas. Diferente do Arrival 4 Puma, os designers mantiveram uma alavanca à direita, mesmo com outra mais grossa abaixo para selecionar marchas. Quase todos os materiais usados são de fontes ecológicas, como polietileno tereftalato reciclado, garrafas plásticas e biopolipropileno da cana-de-açúcar. Diferente dos modelos maiores da Hyundai, não tentaram unir as duas telas, mesmo ambas tendo 10,25 polegadas. O painel de instrumentos exibe suas duas principais leituras tanto nas caixas de pixels citadas, quanto em mostradores convencionais. Abaixo da velocidade está o indicador de bateria. Sob a autonomia, vê-se o nível de regeneração de freio selecionado pelas aletas do volante. No centro da tela há uma seção para leituras de assistência à condução, dados de viagem, navegação, bússola e pressão dos pneus. A tela de infotainment, do mesmo tamanho e acima das saídas de ar centrais, funciona como outros monitores centrais da Hyundai ou Kia. Ou seja, há duas opções de tela inicial. Uma limpa exibindo hora, data, mídia e mapa, ou outra cheia de pequenos ícones, incluindo todos aqueles pequenos recursos extras que a marca costuma oferecer e que realmente podem te convencer a comprar esse carro. Coisas como o modo manobrista, um sistema de memos de voz, sons da natureza, temas musicais relaxantes e um modo silencioso que desativa os alto-falantes traseiros, para quando você quer ouvir algo sem incomodar, com os pequenos pegando no sono no banco de trás. Evite a versão básica e a partir daqui você também pode controlar um sistema de iluminação ambiente com 64 cores. O botão de freio de mão eletrônico raramente é usado, pois o carro aciona essa função automaticamente. Como esperado em um design quadrado e envidraçado, a visibilidade é ótima, então raramente você usará os sensores traseiros ou a câmera do pacote 02. As opções de conectividade são boas, assim como a porta USB exagerada à frente do passageiro. O pacote tecnológico opcional do modelo 02 inclui uma tomada inferior de 230 volts para o modo utilitário V2L. Assim você pode ligar aparelhos elétricos como laptop, itens de camping ou e-bike direto na bateria de tração do carro. Se ignorar os porta-objetos das portas, que são pequenos, há bastante espaço para guardar outras coisas. Porta-copos entre os bancos, porta-luvas amplo com prateleira iluminada acima e compartimentos sob os controles do ar-condicionado, podendo ter tapete de carregamento sem fio e espaço extra. Em teoria, esta cabine oferece um design de passagem permitindo que os passageiros saiam por qualquer um dos lados. No entanto, o console central saliente evita que você use essa opção com frequência. Vamos ver a traseira. Igual ao modelo Casper Donor, as maçanetas das portas traseiras ficam escondidas nos pilares C. E quase todo o aumento de 180 mm na distância entre eixos do Insta em relação ao design original beneficia os passageiros traseiros. O que você sente lá dentro? Realmente é muito espaçoso aqui dentro para um carro desse tamanho, mas, claro, a largura externa reduzida tem seu preço em algum lugar. Como era de se esperar, o que isso significa aqui é a ausência de um cinto de segurança central, o que pode ser um problema se você costuma dar carona para os filhos dos outros depois da escola. Mas as duas pessoas que conseguem se acomodar aqui atrás podem ser adultos de até 1,80 m, jogadores de basquete se for preciso. E se você evitou a versão básica e pegou uma Insta com esse banco deslizante, tem muito espaço para as pernas também, além do encosto reclinar bastante. Muito bom, o assoalho é totalmente plano, como na frente, o que é ótimo. Já os porta-objetos das portas são pequenos demais. Sinais curiosos enfeitam os painéis das portas. Só há um cabideiro no teto, e a porta USB só existe acima da versão básica. Não há bolsos atrás dos bancos, talvez porque os dianteiros podem ser totalmente rebatidos. Então, se o banco do passageiro estiver ocupado na frente, o passageiro de trás pode rebater totalmente o banco da frente. Usar como apoio para os pés e imaginar que está em uma limusine. Vamos terminar como de costume, dando uma olhada na parte de trás, onde mais curiosidades aguardam. Uma pequena prateleira de bagagem ligada por painéis de tecido presos por tiras aos apoios de cabeça, uma solução necessária para acomodar aquele encosto reclinável. Painéis planos ocupam o piso do porta-malas, mas há bastante espaço para armazenamento embaixo. Assim como outros concorrentes do segmento, a Hyundai também não oferece estepe. Também há um compartimento estreito abaixo desse piso inferior.
Com o banco traseiro deslizante, a capacidade do porta-malas varia conforme a posição do assento. Qualquer coisa entre 238 e 351 litros. Apesar do formato quadrado sugerir liderança, o valor máximo não se destaca na categoria, com o banco traseiro na posição, que é como será usado na maior parte do tempo. A capacidade do porta-malas não vai ser muito diferente dos 326 litros que você teria em um rival como o Renault 5. E os 574 litros do Ford Puma Gen e oferecem um porta-malas quase 2 vezes maior. E ao contrário do Ford, não há espaço frontal sob o capô. Se você não estiver usando o banco traseiro do seu Insta, rebatendo-o na divisão 50/50, você libera até 1.059 litros de espaço. Esses painéis planos são úteis porque podem ser virados para proteger o encosto dos bancos traseiros de sujeira e poeira. Vai levar itens longos? Você pode rebater o banco do passageiro dianteiro. Você também pode rebater o banco do motorista para criar uma espécie de tenda de metal para acampar, caso queira. A Hyundai acredita que o Insta não é direcionado diretamente nem para o segmento A de carros urbanos, nem para o segmento B de superminis. Em vez disso, ele foi projetado para ficar no meio dos dois, e é exatamente assim que parece do ponto de vista do preço. A linha Insta inicia com o acabamento 01 disponível com conjunto motriz de 42 que é o ACT 97CV ou pacote de longa autonomia de 49 kW e 115 cv. Durante as filmagens no outono de 2025, o acabamento 01 custava cerca de 23.500 libras na versão de 42 kW, com acréscimo de 1.500 libras para a bateria maior de 49 kW. Para ter o banco traseiro inteligente deslizante e reclinável, que é uma característica marcante deste Hyundai, você precisa optar pelo acabamento mais luxuoso 02 e com isso é obrigatório ter a bateria maior de longa autonomia. A combinação dessas duas coisas eleva bastante o preço do Insta, chegando a 26.755 libras. Enquanto filmávamos, mais 1.000 libras além disso te dão o modelo topo de linha Instacross com tema SUV, que também só é oferecido com a bateria de 49 kW. Hoje em dia, o segmento de hatches elétricos compactos se dividiu em duas partes. Os mais baratos, a partir de cerca de 15.000 libras, são modelos de marcas econômicas como o Dacia Spring e o Leap Motor T0 3. Um pouco mais caro está o BYD Dolphin Surf. Se você esticar seu orçamento para pouco mais de 20.000 libras, começa a ter um pouco mais de estilo pelo seu dinheiro. Tem o Fiat Grande Panda veículo elétrico e também dois carros que, ao contrário deste Hyundai, se qualificam para a parte de libras 1.500 da faixa 2 do subsídio do governo para carros elétricos. O Citroën IC3 e o Renault 5 E-Tech Electric. Originalmente, o preço do Insta era comparável ao desse Renault, mas o subsídio deu à marca francesa uma vantagem importante. Uma comparação de preço mais adequada com este Hyundai é com o Renault 4 E-Tech Electric, que também se enquadra na faixa 2 do subsídio do governo, e durante a gravação custava pouco mais de 25.000 libras já com o subsídio. Isso é mais ou menos o mesmo nível de outro BYD, o Dolphin, e apenas cerca de libras 1.000 a mais do que você pagaria por ele. O Ford Puma Gen E é mais potente e tem maior autonomia, mas só é tão barato porque se qualifica para o maior subsídio. Um subsídio governamental de libras 3.750 ajuda a cobrir o orçamento de libras 27.000 para a versão mais luxuosa, a 02. E outros concorrentes surgem como as versões básicas do Vauxhall, Corsa Electric e MG4. Então este Hyundai vai precisar de todo o seu charme irreverente para vender. Você também precisa estar convencido pela revolução dos carros elétricos para querer um, considerando que o modelo equivalente à combustão da marca, o i10, pode ser seu por quase 10.000 libras a menos do que o carro que estamos testando aqui. Ainda assim, se você se sentir seduzido por um Insta, então vai precisar saber sobre o pacote de equipamentos de série. Vamos analisar isso agora, tem bastante coisa aqui. A versão base 01 traz rodas de liga leve de 15 polegadas, retrovisores elétricos e aquecidos, sensores de estacionamento traseiros, câmera de ré com controle dinâmico, faróis automáticos e chave inteligente com entrada sem chave. Além disso, controle de cruzeiro inteligente com sistema Stop Go,
que funciona junto com o assistente de condução em rodovias integrado, oferecendo ao carro uma capacidade limitada de direção autônoma de nível 2. De forma incomum nesse segmento, uma bomba de calor, que normalmente é um item caro em carros desse tipo, vem de série para preservar a autonomia em condições de frio. Por dentro, há um painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas ar-condicionado, com controle de clima, volante de couro e uma central multimídia touchscreen de 10,25 polegadas com navegação, além de Apple CarPlay e Android Auto, junto com os serviços conectados BlueLink e atualizações over-the-air. Mencionamos antes que você vai precisar optar por essa versão mais sofisticada 02 se quiser todos esses recursos de banco traseiro deslizante e rebatível. Além disso, na versão 02 seu Insta traz rodas de liga leve 17, sensores de estacionamento dianteiros, faróis e lanternas traseiras de LED, vidro traseiro escurecido e barras de teto. Os aprimoramentos internos incluem luzes de LED multifuncionais no volante e iluminação ambiente, com uma escolha de 64 cores. A versão 02 traz bancos e volante aquecidos, espelho retrovisor interno eletrocrômico, maçanetas com pintura metálica, tweeters, porta USB-C traseiro e base de carregamento sem fio. Para ir além, há a versão topo de linha Cross, com tema off-road, bateria maior de 49 kWh e preço de 28.745 libras, isso é 3.000 a mais que o modelo padrão. Ela vem com rodas de liga leve exclusivas de 17 polegadas para choques dianteiro e traseiro distintos, saias laterais cross exclusivas e proteções pretas em relevo, com retrovisores e maçanetas externas na cor da carroceria. Além disso, há também um teto solar panorâmico de vidro, um monitor de visão 360 graus e um sistema de assistência para evitar colisões ao estacionar, que aplica automaticamente os freios para evitar que você bata em algo em baixa velocidade. Sobre as opções, a principal é o pacote tecnológico opcional instalado aqui. Disponível apenas acima da versão básica, conta com sistema de energia para dispositivos externos, tomada interna de 3 pinos e chave digital para destravar e ligar o veículo via smartphone compatível. Além disso, há várias opções de cores especiais de pintura. Aqui temos o Bijarim Khaki. Com o acabamento 02, você pode ter o interior em 2 tons, neutro bege e marrom caqui. Vamos falar de segurança. Agora, poucos carros dessa categoria, exceto o BYD Dolphin, têm nota máxima no Euro New Car Assessment Program, mas este Hyundai deve ter chegado perto desse padrão, porque oferece muitos itens de segurança de série. Todos os Instas vêm com assistente de prevenção de colisão frontal, que detecta pedestres, ciclistas e veículos vindo em sua direção nos cruzamentos. Há ainda assistente de permanência e acompanhamento de faixa, além de reconhecimento de sinais de trânsito, que alimenta o sistema inteligente de assistência ao limite de velocidade. A Hyundai também inclui um monitor de atenção do motorista, além de 7 airbags, frontais, laterais e de cortina. O rival Citroën EC3 conta com apenas 6, todos ligados a um sistema de chamada de emergência, eCall. O Instacross também conta com assistente de prevenção de colisão em ponto cego e monitor de visão do ponto cego. Nós informamos os números de autonomia elétrica na nossa seção de direção: 203 milhas para a bateria de 42 kWh e 229 para o modelo de longa autonomia com 49 kWh. Estamos testando e atingindo cerca de 4 milhas por kWh. Para te dar uma perspectiva de categoria, o número da bateria de 42 kWh é mais ou menos o mesmo que você teria em um concorrente como o Citroën IC3. No entanto, a bateria de 49 kWh, apesar de similar à do Ford Puma Gen E, que vende bem, tem autonomia 70 milhas menor que a dos Renault 5 e 4 de 52 kW concorrentes diretos. Hyundai, assim como a Renault. Diferente de outras marcas, a Hyundai oferece bomba de calor de série em toda a colinha para preservar a autonomia das baterias de níquel, manganês e cobalto. Vamos aos números de recarga, que não são rápidos, mesmo para um elétrico pequeno e barato. Você esperaria pelo menos uma velocidade de recarga corrente contínua de 100 kW nos dias de hoje. Esse é o padrão dos líderes de mercado, como o Vauxhall Corsa elétrico e o Renault 5 de 52 kW.
Em contraste, um Insta de 42 kWh carrega em corrente contínua a no máximo 73 kW. São 85 kW Oro, com a bateria de longa autonomia de 49 kWh deste carro de teste. Ainda assim, é possível carregar de 10 a 80% da bateria em cerca de 30 minutos em ambos os tamanhos. Em casa, com uma wallbox monofásica de 74 kW, uma carga completa da bateria de 42 kWh leva pouco mais de 6 horas. Com essa bateria de longa autonomia de 49 kWh, são cerca de 7 horas e 30 minutos, tempo que você pode reduzir para 4 horas e 35 minutos se conseguir carregar em corrente alternada com uma fonte trifásica de 11 kW. As portas de carregamento ficam na dianteira, com o pacote Top Zero 2-Trim opcional instalado. Existe a opção da tecnologia Vehicle to Load, que permite conectar dispositivos externos ao carro, como, por exemplo, uma lanterna de camping ou carregar uma scooter elétrica ou um drone. Há também as vantagens usuais de adquirir um veículo elétrico, com baixo B e K, tributação em espécie de 3% até primavera de 2026, além da economia ao não pagar a taxa de congestionamento ULES em Londres. Com um Hyundai, é possível planejar o orçamento com planos de manutenção pré-pagos. E todos os modelos Insta vêm com a garantia de 5 anos de quilometragem ilimitada da Hyundai e uma garantia de 8 anos, ou 16 mil quilômetros para a bateria de alta voltagem. Checagem anual de saúde por 5 anos, atualização MapCare por 3 anos, assistência na estrada e garantia anticorrosão de 12 anos. A marca rival Kia afirma superar o pacote de garantia de 5 anos, oferecendo um acordo semelhante de 7 anos. Mas lá você está limitado a 100 mil milhas. O seguro é do grupo 21 para o modelo padrão com autonomia de 42 kWh, ou do grupo 23 ou 24 para esta variante de longo alcance de 49 kWh. Isso é semelhante a um Citroën EC3, mas um pouco acima de um rival Renault. 5 classificado nos grupos 18 a 22. Esse Renault também é melhor em depreciação. Este Insta deve manter cerca de 40% do seu valor após 3 anos e 58 mil quilômetros. Se você se incomoda com nomes da moda, este carro provavelmente não é para você. Mas se você conseguir superar isso, na verdade há muito o que gostar no Insta. Supondo que você seja fã do visual alto e robusto, o que muita gente não vai ser. Ainda assim, se você está apaixonado pelo visual desse carro, então provavelmente vai sentir que nada mais vai deixar sua garagem tão estilosa, da mesma maneira carismática. Você vai gostar do design interno inteligente e eficiente, muito mais confortável para passageiros do banco traseiro que os outros da categoria. É um pequeno veículo elétrico bem projetado, com recursos importantes ausentes em rivais como freio adequado, seletores de regeneração no volante, sistema V2L opcional para dispositivos externos e bomba de calor de série. Tudo isso é importante, mas será suficiente, perguntamos, para justificar o preço que não pode ser reduzido por subsídio do governo? E acaba ficando do lado mais caro desse segmento, se você evitar a versão básica como a maioria dos clientes fará. A Hyundai acredita que este carro vai conquistar espaço no mercado de elétricos compactos e ainda ajudar a marca a ir além dele. Assim como o Fiat 500 fez antes, o Insta também pode conseguir isso. Isso certamente mostra que um carro elétrico compacto pode ser uma proposta um pouco mais interessante do que você poderia imaginar a princípio.